Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi para mais uma aula 32 Povos Originários, parte 3. Não deixem de validar a sua frequência no Classroom e quem assiste a aula Paraná, entrar em contato com a sua escola conforme o seu cronograma. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula passada? Nós contextualizamos a parte da América do Sul, Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, Chile, Equador, manifestações culturais, arquitetura, escultura e artesanato. Para hoje, vamos ver o que temos? Nós vamos contextualizar as seguintes manifestações artísticas dos povos marajoara, dos povos tapajônicos, as suas cerâmicas e suas estatuetas. Chegamos ao Brasil, então ela fica localizada, a arte marajoara, o povo marajoara, fica localizado bem aqui, ó, onde está esse círculo em azul, região do Pará, norte do Brasil, cercada pelos rios Amazonas e Tocantins e pelo Oceano Atlântico. Habitavam vários povos de tribos indígenas, pré-colonial, 400 anos antes de Cristo e 1400 anos depois de Cristo. Descoberta em 1871 por dois pesquisadores que visitavam a ilha, por Domingos Soares Ferreiras Pena e Charles Frederick Hecht, tá? Foram esses dois pesquisadores que foram visitar a ilha que tiveram essa descoberta. Período de produção desta cerâmica sofisticada esteticamente é chamada de fase marajoara. Diferentes culturas instaladas na região, sendo 5 no total. A arte marajoara ela é conhecida como a fase quarta, tá? Por quê? 1, 2, 3, quarto, tá? A primeira fase é a Ananatuba, a mais antiga, Mangueiras, Formigas, Marajoaras e Aruã. Característica: nós temos os vasos de uso doméstico, cerimoniais e vasos funerários. Os domésticos serviam apenas para guardar mantimentos e não apresentavam a superfície decorada. Os vasos cerimoniais, uso festivos bem decorados, apresentam desenhos feitos em incisões, pinturas biocromáticas, policromáticos, corte em alto relevo. E os vasos funerários conhecidos como igaçaba, urnas mortuárias. Vamos lá para conhecer? Essa é um prato, tá? Com essas incisões, né? Essa produção foi 400 anos antes de Cristo, mais ou menos 1400 depois de Cristo. O local da coleta é na ilha de Marajó, dimensões 38,5 e era considerado uma vasilha, tá? Isso aqui está no museu. Outra detalhe, urna funerária decorada em relevo. Lembro das incisões? Olha aqui, essas são as formas de incisões, tá? Dei uma observada, é uma coleção e também é uma peça que está no museu. Outra característica da arte marajoara, o A, policromático e B, biocromático. O policromático, vocês podem observar, que eu já expliquei numa aula anterior, poli são várias cores, né? Muitas cores, e o biocromático, 2 cores. Então, ó, vocês podem observar as incisões também, né, desses trabalhos riquíssimos e elaborados, muito bonitos, tá? São rica a arte, né? E aqui nós temos os tipos de desenhos utilizados nesta arte marajoara. Então, cada símbolo de desenho tem uma característica para ser feito nos seus vasos, né? Vamos observar. Agora aqui, quais são as características zoomórficas, que são a característica
de animais, antropomórficas, parte do corpo e do homem, e misturando as duas dá antropozoomórficas, né? Que são as duas partes. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de exemplos dessa arte de característica. A primeira é uma urna funerária marajoara, tá? Que tem o estilo antropomórfica. Vocês estão observando a cabeça aqui? As incisões, ó, os desenhos, os detalhes, a característica dos olhos, né? Isso aqui é uma arte funerária utilizada. A outra é a característica zoomórficas. Lembram que a parte de cima são animais e a parte de baixo é o vaso. Então vocês podem observar que é uns olhos de coruja, uma parte, né? E as incisões aqui. Muito bonito. Outra parte da arte marajoara é o prato decorativo, né? Em policromia, ó. As incisões, os desenhos, tá? Duas outras formas de pratos também, né? Na parte policromia e na biocromia, os seus desenhos. Muito utilizado o azul, o vermelho, são extraídos de sementes encontradas na natureza. Vamos a um quiz? A produção da cerâmica marajoara foi dividida entre A. Máscaras ornamentais, B. Vasos de usos domésticos, cerimoniais e funerários, C. Ornamentos pessoais, D. Estrutura de ocas e tabas. Vou dar um tempinho para vocês responderem, que está muito fácil também. Vamos ver o que você respondeu? Aposto que você acertou que foi a letra B, vasos de usos domésticos, cerimoniais e funerários. Vamos ver as estatuetas, né? São conhecidas origem e produção, né? A dimensão de estatuetas. O que são estatuetas? São obras tridimensionais, pequenas, né? Isso é uma característica do povo também marajoara, tá? Então vocês podem observar os seus desenhos simples e geométricos, né? Mais um detalhe, o que é isso aqui, né? São as tangas feitas em cerâmicas também e eram utilizadas em cerimônias, tá? Vocês podem ver os desenhos, a origem, o local, a dimensão, né? E eles usavam as suas tangas. Vamos fazer exercitar? Escreva um texto em, no máximo, 5 linhas sobre as características e estilos da arte marajoara que vocês acabaram de ver. Vamos lá?
não deixe de enviar ao seu professor a sua tarefa. Agora nós vamos falar da cultura Santarém, que é um grupo indígena brasileira que habitam as margens do rio Tapajós, que fica localizado aqui, ó, né? Vocês podem observar que está nessa região. Segundo a arqueóloga Ana, descendentes do povo que era árabes e artesãos dos maias e incas, 1200 anos antes de Cristo, eles povoaram aqui, essa região. E trouxeram com vocês, trouxeram na sua bagagem o que eles sabiam fazer. Aqui vocês estão observando a coleta dessas argilas, o preparo. E a cultura Santarém também é conhecida pela dança, pintura e a sua cerâmica. Então aqui eles estão coletando a cerâmica, né, o preparo para produzir as suas obras. Vamos lá? Então, estilo, lembra o barroco, antiga arte também chinesa. O que é o barroco? São as voltas em curvas, né? Nós vamos observar em alguns detalhes em algumas obras que eu vou apresentar para vocês. E ela também é classificada em zoomorfas, os vasos conhecidos como gargalos e as cariátides, pratos suportados por 3 figuras femininas. Vamos ver os exemplos? Aqui nós temos uma cariátide. São suportadas por 3 figuras e tem o seu prato. Aonde que vocês estão vendo as voltas e as curvas? Isso aqui é no estilo barroco, tá? É uma peça barroca. Mais à frente eu vou mostrar a estrutura desse desenho, as suas incisões também nessa peça. A outra, cariátis, também um jarro de formas rebuscadas, feito pelos índios Tapajós, que até no século XVII habitavam lugares onde é Santarém, no Pará. Então vocês podem observar essas características, né? Aqui são animais da cultura da floresta representados nos cariátides, tá? Eram uns jarros, né? Aqui, ó, os desenhos que eu falei para vocês que nós íamos chegar. Então, aqui, ó, o gargalo, as posições de asas, né, colocadas, as formas, ó, dos desenhos circulares, né, observem ali, os apliques, né, que eles colocavam, dos animais, tá? Essa é uma das bases do desenho, o projeto do desenho. Aqui nós temos os zoomorfos com gargalo, né? Lembram lá os zoomorfos, que são os vasos em animais, e aqui ficava o seu gargalo. Observem lá, ó. Também tem as suas incisões, né? É uma característica mais rústica essa arte. Aqui nós temos mais uma cariátis, zoomorphos, desculpa, porque, ó, olha aqui, ó, a característica do detalhe, né? E as formas das asas também, ó. Vocês podem observar. Aqui são as variantes, né? Colocado nos desenhos. O primeiro desenho eram apliques de asas de jacaré, né? O estilo do animal eles colocavam nos seus vasos. O segundo aqui, cabeça de urubu, que eles colocavam também. E cabeças de aves, né? Eles usavam as cabeças das aves para aplicar nesse vaso. Então, isso aqui é um esboço do desenho, por isso que tem essa característica barroca, tá? Mais uma variante dessas asas, né? Nesse formato circular, ó, que vocês podem observar, tá? Isso é uma característica do barroco, se vocês forem analisar, né? Movimento aspiral, né? Circular. Aqui, ó, nós temos um vaso cerimonial decorado com incisões geométricas, relevos com figuras antropomórficas e zoomórficas, dispostas alternadamente. Então, vocês podem observar esses desenhos aqui, ó, eles estão aqui, ó, tá? Isso aqui é uma peça de obra de arte que está no museu,
Isso aqui é uma produção. A outra é outro estilo de vaso cerimonial que representa uma figura feminina, com pernas infletidas, né? As pernas infletidas são voltadas assim para dentro, com pinturas e motivos geométricos em preto, vermelho e sobre o fundo branco. Observem que a cerâmica deles são muito assim, preto, vermelho, um vaso também de arte cerimonial. Outra imagem, né? Aqui, mais ou menos, vocês podem observar a data que foi encontrado essa peça. A descrição, a postura corporal, os lobos perfurados e outros ornamentos surgem que esse indivíduo apresenta os membros atrofiados, são os membros aqui superiores, tá? Especialmente os inferiores, tendo uma posição social diferenciada, né? Essa peça, quando ela foi encontrada, ela estava destruída e foi restaurada, tá? Deixando as características da arte tapajônica. Outro detalhe também, mais uma análise, né, dessa produção. A descrição dela, membros inferiores apresentam atrofiados, vocês podem observar que o braço do lado esquerdo está atrofiado, olhos fechados em forma de grão de café e com lobos perfurados, que é a orelha, né? Então é uma característica dessa arte tapajônica. Vamos a um quiz? Quais os dois estilos usados nas cerâmicas tapajônicas? A. Zoomórficos, cariátides. B. Aruã ou mangueira. C. Formiga ou aruã. D. Jacarés e tartarugas. Está muito fácil essa questão. Vamos lá responder? Vamos lá ver o que você respondeu, porque está muito fácil a questão, né? É A, zoomorfos e cariátides. Vamos ver mais uma questão tipo folclórica, que são as muriquitãs, tá? São pequenos amuletos feitos de pedra para proteger contra doenças e infertilidades, confeccionado de pedras verdes conhecida por amazonitas. Produção feita pelas Icamiabas. São as índias que moravam e conhecida como peito-partidas e índias muitas guerreiras. Aqui por trás dessa Muiractãs tem uma história. Essas índias, numa determinada lua cheia, elas mergulhavam dentro de um lago e traziam à sua superfície as suas muiractas, tá? Isso é uma lenda, essa é uma história. E essas índias viviam sozinhas, por isso que elas são consideradas guerreiras, tá? Então isso aqui é um acervo, tá? Que se encontra no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vamos ver? Vamos analisar obras, tá? Vocês têm a questão. Escreva um texto em no máximo 5 linhas sobre as diferenças nas cerâmicas. A, que é marajoara, e B, tapajônicas. Observem as duas que têm 2 estilos diferentes, tá? Isso vocês acabaram de aprender na aula, tá? E envie ao seu professor. Vamos lá ver o que vocês vão fazer?
Vamos lá, não deixe de entregar essa atividade ao seu professor, tá? É muito importante a sua participação. O que aprendemos hoje? Contextualizamos as seguintes manifestações artísticas dos povos marajoaras, dos povos tapajônicos, as suas cerâmicas e suas estatuetas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!